Nessa época do ano, final de setembro, que é o começo da primavera, muitas das casas de santo, a totalidade delas, né, se ocupa nesse período de fazer os festejos para os ibejes. E bem, é uma festa legal, é gostoso de participar, é um momento de encantamento, né? Onde tem criança, tem vida, onde tem vida, tem sorriso, tem alegria, tem contentamento, sempre as coisas boas acontecem quando tem criança. E desde muito, quando participava das festas, hoje um pouco mais contido, quando participava das festas e as organizava, eu sempre tinha um olhar, principalmente para aquelas casas que eu participei como adepto, como médium da casa, alguns festejos que se pareciam muito com uma festa de aniversário de crianças mal educadas. Eu vou repetir o que eu vou falar, vou repetir o que eu acabei de falar. Eu percebia que esses festejos, distante do princípio doutrinário, da concepção teológica que ele representa, mais parecia festas de aniversário de crianças mal educadas. A distribuição das guloseimas, das comidas que se oferece naquele momento, eram muitas vezes desperdiçadas, jogando suco para cima e fazendo aquela meleca toda. E eu sempre olhava para isso, e às vezes o dirigente da casa achava que aquilo era uma coisa muito, muito legal, muito bacana, tinha coisa de criança e tal. Não é coisa de criança, isso é coisa de falta. Para mim isso é falta de educação. Tá? Criança tem que ter disciplina, criança tem que ter ordem, todas essas coisas. E aí eu tenho aqui nessa parte da biblioteca aqui, ó, talvez você não esteja vendo porque a câmera não está pegando, mas aqui é a literatura minha de referência dos autores. Eu estou falando dos autores clássicos, tá? Daqueles que têm um compromisso com as fontes primárias, que têm um compromisso com a verdade. Tá? Inclusive eu tenho aqui uma das obras, que é Mitologia dos Orixás, que é de um sociólogo paulista, o Reginaldo Prandi. É uma obra é uma obra muito interessante. É um compilado de histórias, né, de mitos e lendas dos orixás, e quando comparado com os demais textos de outros autores, né, Verger, por exemplo, e outros tantos, a confluência com as informações são assim bem legais, bem precisas mesmo. Tá? E eu queria discutir um pouquinho com você sobre a lenda dos gêmeos, né? Que é uma coisa, inicialmente, esses deuses, né, que faz parte do panteão de deuses africanos, os gêmeos, eles sempre têm uma conotação assim por um lado, alguma coisa relacionada à maldição. Maldição mais para os pais, né, que tem nos gêmeos um abicu, que são crianças que nascem e desencarnam em tenra idade e reencarnam novamente de forma sucessiva. Né? A morte para quem morre não é uma maldição, a morte para quem morre não é um castigo, é uma transição, é uma transferência, é uma passagem. Para quem fica, fica a saudade, a dor da perda e tudo mais. Entretanto, existem algumas outras, e o sentido do gêmeo, voltando um pouquinho nessa história do abicu, de indivíduos que nascem nesta condição, que precisam ser tratados com muito cuidado. Quando nasce uma criança, você tira no jogo que ele é um abicu, você precisa ter muito tato e lidar com os pais de uma forma muito cuidadosa. Seu filho vai morrer cedo, tá? Em tenra idade. Então
ter este cuidado com os pais é uma obrigação do Babalaô e é uma obrigação do Babalorixá. Então essas crianças têm essa característica. Na história, nos mitos e lendas dos orixás, algumas histórias relacionam os gêmeos como um processo de renovação, de renascimento. Uma das lendas, um deles está brincando e um deles cai no rio e se afoga, e o que fica vai até Orumilá e faz a oferenda e pede que o traga de volta, porque era o que ele gostava, era o irmão que ele gostava de brincar, enfim. E Orumilá eu não posso trazer seu irmão de volta, mas eu posso fazer diferente. Eu posso transformar você numa estátua de madeira, e vou fazer uma estátua de madeira do seu irmãozinho, do seu Ibeje, do seu gêmeo. A palavra Ibejes tem essa conotação, né, essa tradução absolutamente literal de gêmeos, idênticos, iguais. E Orumilá fez duas estátuas parecidas e disse: agora você não tem mais problema, você vai ficar eternamente do lado do seu irmãozinho, porque essa estátua vai te eternizar. Essa é uma das múltiplas e muitas histórias deste personagem. Os nomes que se acumulam, principalmente na Umbanda, a Umbanda tem um caráter dissidente da doutrina raiz da matriz africana, e aí os nomes que se acumulam nessa época do ano e se fala, às vezes eu faço a correção, mas hoje eu falei: quer saber de uma coisa? Cada um faz o que quer. Quem quer estudar e quem quer conhecer, vai a fundo no preceito, porque isso é preceitual. Vai a fundo no preceito e tira do preceito o seu ensinamento, o seu crescimento. Então os nomes que se dá, festa de beijada. Beijada é o particípio passado do verbo beijar. Eu dei uma beijada em tal pessoa. Então não tem nada a ver com Ibejes. Festa de Ibejada. Então os nomes se multiplicam e vão se distanciando um pouco do que é o princípio teológico, e acaba inclusive fazendo os festejos para esta divindade, repito, muitas vezes parecendo uma festa de criança mal educada, e que não tem nada a ver com aquilo que é preceitual e tem a ver com o fundamento. Eu gosto sempre de contar, quando se trata desse assunto, eu gosto sempre de contar uma historinha que é bem interessante. Uma das esposas de Xangô, Oxum, numa das histórias, Oxum é filha de Xangô, que nasce com um carocinho na cabeça, filha de Iemanjá, e na outra, Oxum é filha de Xangô, e, enfim, os deuses se sobrepõem. E num dado momento, Oxum engravida de Xangô, e ela, nesse período de gravidez, ela convida Iemanjá para ser madrinha do seu filho ou da sua filha no momento do nascimento. E Iemanjá compra um tambor, um pequeno atabaque, e junto com o seu séquito transita pela terra e vai ao encontro de Oxum, na expectativa de encontrá-la já no ponto de dar à luz, né? E quando ela chega, Oxum já tinha dado à luz a 2 meninos, Ibejes, e Iemanjá fica um pouquinho sobressaltada. Puxa vida, eu pensei que era um só, eu só trouxe um presente, só trouxe o tambor, um atabaque, um pequeno tambor. Mas Oxum, não, imagina, tá de boa, comadre, tá? Vamos ficar assim. Os meninos foram crescendo e eles tinham uma interação muito legal, muito bacana na sua relação, na aldeia onde eles viviam, sob os cuidados de Oxum e sob
o machado severo de Xangô, e eles tinham essa, né, eles brincavam com o tambor de forma bastante cooperativada, né? É que nem dois filhos jogando o mesmo videogame, só tem um controle. Você já deve ter passado por isso, porque eu passei. Bom, num dado momento, a Iku, a morte, a morte começa a rondar a aldeia e começa a montar armadilhas ao longo da estrada para capturar as pessoas, sobretudo as mais velhas, e as carregava para o Vale da Morte. E toda noite era isso, toda noite era isso. Os anciãos da aldeia foram conversar com o Babalaô, e Babalaô fez as oferendas, jogou para os orixás e não encontrou nada que pudesse modificar essa situação. As pessoas estavam sob o efeito da morte naquela aldeia. E as crianças vendo aquilo, os ibejes vendo aquilo, os gêmeos, interferiram, como criança, não te mete, isso não é coisa de criança, é coisa de adulto. Não, a gente pode fazer, a gente pode engambelar a morte. Então eu quero que você grifa essa frase, eu posso engambelar a morte. O engambelo, essa expressão, ela tem muito a ver com eu posso influenciar, eu posso criar uma situação de tal modo que a morte não tenha mais nenhum tipo de ação. Eu vou influenciá-la para que ela faça outra coisa. Isto é um engambelo. Dentro do santo, essa é a expressão. Não é enganar. Enganar é outra coisa. Tá? Pois bem. Então, lá pelas tantas, como é que vocês vão fazer? Nós vamos ficar espreitando a morte na estrada ali onde ela monta suas armadilhas, espreitando a morte chegar antes que ela entre na aldeia. Mas o que vocês vão fazer? E os dois, coisa de moleque, foram lá para a estrada ao anoitecer com o tambor de Iemanjá. Iemanjá é a fonte da vida. Iemanjá é a mãe geradora, é a mãe que dá nutrição, é a mãe que que dá a concepção, é o sentido pleno da fonte geradora da vida. Esse Deus, essa deusa, que é o recipiente divino, e ela entrega a esses meninos, já no nascimento, aquilo que é a condição primária para que haja a vida: vibração. O tambor de Iemanjá sustenta a vibração da vida. E quem bate esse tambor são as crianças, através do seu encanto, da sua brejeirice, da sua molecagem, daquela coisa gostosa e sorridente que só mesmo uma criança pode nos oferecer. Então eles ficaram ali na beiradinha da estrada. A hora que a morte, o Iku, começou a chegar próximo da aldeia, eles espreitando, vendo a morte preparando as armadilhas para aqueles que ali passavam, eles começam a tocar o tambor. Um deles começa a tocar o tambor, e a morte, ouvindo aquela melodia, se encanta com aquilo, e todo o seu semblante de carrancudo e tudo mais começa a se transformar em um disfarçado sorriso, a ponto de chegar e, puxa vida, cuidado, e a morte chegou até a dançar enquanto um dos meninos tocava, a ponto dela chegar ali e falou: cuidado, que aí tem uma armadilha para a morte, fica mais para cá e tal. E ele tocando. Chegou um momento em que a morte estava tentando preparar uma armadilha ou outra, mas ela não conseguia, de tanto que ela dançava, e já estava às gargalhadas, se divertindo muito com aquela dança, com aquele ritmo, com aquela vibração, e aí eles trocavam de posição vez por outra. Eu cansei, agora tu dá continuidade. Mesmo e fazendo este engambelo para a morte. E a morte dançando, e ela começou a ficar cansada.
Chegou lá para um dos meninos e falou, ó, pelo amor de Deus, consegui. O menino, mão no couro. Até a hora que ela chega e fala, olha, pelo amor de Deus, para que eu estou muito cansado. Se vocês continuarem assim, eu não aguento mais. E aí chegou ao momento que ele falou o seguinte, tudo bem, eu paro. Eu paro de tocar, e ele batendo, eu paro de tocar, mas você vai assumir o compromisso de desarmar toda a armadilha, todas as armadilhas, e deixar que todos aqueles que vivem nessa aldeia, todos aqueles que vivem na terra, consigam viver com alegria, com contentamento, e deixe que eles morram sozinhos. Deixe que essa decisão seja uma decisão de Olorum, seja uma decisão do Pai Celestial, e não uma imputação severa e maligna sua. E a morte, extenuada com a batida do tambor, se foi. E nunca mais apareceu naquela aldeia para carregar as pessoas pela morte súbita. Os meninos passaram a noite toda tocando tambor, chegam pela manhã, entram pela aldeia e todas as pessoas os saúdam com toda alegria, com gratidão e com tudo mais. Então, fica a mensagem desses pequenos deuses, desses pequenos orixás, os Ibejes. Não tem outro nome para esses personagens. Ibejes. Não tem, eu já rodei aí. Será que tem outra tradução para isso? Não tem. É Ibejes. É festa de Ibejes. Ibejada, Ibejada, ou qualquer outra coisa que se diferencie disso aí, é por conta da fantasia do dirigente, é por conta talvez da falta de conhecimento de quem está lidando com esse assunto, e é comum isso acontecer. Muito embora isso não empane o brilho, eu só estou me referindo é que quando a gente começa a perder a linguagem, vou falar para você, quando a gente começa a perder a linguagem é o meio pelo qual nós nos conectamos com a inteligência superior, com a intelectualidade superior, não só a nossa intelectualidade, mas a intelectualidade dos orixás. A hora que nós perdemos nos perdemos na língua, nós perdemos este fio conectivo, é a linguagem que nos remete intelectualmente. Quando eu falo intelectual, não estou falando de soberba intelectual, é a alta intelectualidade a serviço da teologia, a serviço da teogonomia, a serviço da nossa compreensão acerca de algo que é santificado. Os Ibejes, ou Ibejes apenas, Ibejes nos traz exatamente este sentido. Eu tenho os meus netos são gêmeos e não existe nada mais. Eu, quando olho para aqueles dois, eu sempre tenho um olhar reverente para os dois, e eles são notadamente a expressão da vida. Eles são notadamente a expressão da alegria, a expressão da saúde, do bem-estar. E tem as peraltices de uma criança de 4, 5 anos, então não tem o que fazer por isso. Apenas segurar, é um potro indomado, né? Não é um cavalo velho, mas é um potro indomado. Então você tem que ir aos pouquinhos, né, conduzindo-os, mas a presença dos gêmeos, a presença de Ibejes na nossa vida nos remete à saúde, às boas vibrações, à alegria e ao contentamento. Iku é a criança que morre. Iku, a morte, na raiz da palavra, ela também traz o sentido de doença grave, de doença de alta complexidade e tudo mais. Então, a presença da alegria, do contentamento, das boas vibrações, do sorriso fácil e tudo mais, é um dos meios pelos qual nós conseguimos nos distanciar da morte. Nos distanciamos de Iku. Deste modo, eu quero aproveitar esse momento e desejar a você que está me assistindo agora, que a sua casa seja abençoada pela saúde, pelo bem-estar,
pelo contentamento. Que os seus familiares, as pessoas que você ama, tá, seja abençoada por Ibejes. Que nós estamos falando muito dessa vibração agora. Que Ibejes possa tocar o tambor todos os dias na sua vida. Que você possa dançar alegremente ao sabor do atabaque que foi presente de Iemanjá a esses meninos. Que eles tragam sempre alegria, contentamento, felicidade, pureza. É disso que nós estamos precisando. Tá bom? Que o Pai misericordioso, que Oxalá, o orixá da fé, te traga sempre essa divina expressão. E que Olorum, o Senhor de todos os destinos, abra os seus caminhos em todos os sentidos. Não só da saúde e do bem-estar, mas da prosperidade, do progresso e das grandes realizações. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.